Depois de preparada, a terra nobre e sedenta de novas culturas deixa-se rasgar pelo arado que teima nos sulcos proeminentes. O agradável cheiro da terra mexida instala-se na atmosfera e arranca um poético pensamento em sintonia com a natureza. Depois de cortar o mato e lavrar a terra, já no dia seguinte, o trabalho árduo do campo dá o inevitável prazer de ver a terra coberta por uma nova cultura, o pimento. Largas centenas de pés empinam-se no orgulho de obra feita pela mão do homem. Depois de tanto trabalho, seria desmoralizante e arrasador se tudo se perdesse debaixo do sol que seca constantemente a terra. Mas isso jamais irá acontecer, porque Pedro mantém o regular cuidado de os não deixar passar sede. Luís Tainha sobrevive pela paixão herdada dos seus pais e mantém a família agarrada à terra que o viu nascer. Outras terras, outrora postal de vinhedos e culturas, são hoje pastoreio de gado bovino e ovídio. Anda cá! O único agricultor da Zóia de Cima parece fazer par com o único pastor da terra. Mesmo em dias de chuva, Olívio leva o gado para o pastoreio e acompanha-o serra acima. Amparada nas suas qualidades rurais, a graciosidade da aldeia aninha-se na encosta como um presépio em equilibrada aliança com a natureza. O seu topónimo parece descender da forma Azoiã, atestado por manuscritos do século XIII e XIV e frequentemente associados a transações imobiliárias. É com início no reinado de Dom Afonso Henriques que se fizeram as primeiras doações de casas herdadas às ordens militares na vila de Santarém. Depois das conquistas, rapidamente os bens foram repartidos e ao prior Pedro Joanes coube a Zóia toda livre. Consta ter sido obtido por doação da congregação eclesiástica através de Domingos Barata, cavaleiro de Santarém. Durante o reinado do rei fundador, por razões agrícolas ou talvez na procura constante de cereais, os freires desta ordem apropriam-se de 3 herdades na Azóia. As propriedades provenientes da família Pero Sangalo são-lhes retiradas nos anos 1213 e 1214. Algumas obras referem que este local esteve sob a comenda da Ordem de Avis. Segundo o manuscrito redigido pelo vigário Gaspar Henrique e agora arquivado na Torre do Tombo, revela que a dita igreja é comanda da Ordem de Cibento de Avis. À custa da dita comenda, os fumos da Ordem, apesar de informações contraditórias, permanecem no imaginário da povoação que inclui no seu brasão a cruz floretada da Ordem de Avis. A 13 de abril de 1255, Dom Afonso III concedeu um foral ao local de Azóia a que liga as localidades de Azóia de Cima e Azóia de Baixo. Os últimos vestígios de uma era de cavaleiros e peregrinos repousam hoje numa residência particular, a Casa dos Cedros. As festas em honra da Nossa Senhora da Graça e do Mártir Dom Sebastião aproximam-se rapidamente da data. Há que terminar as obras no jardim da igreja e calcular o tempo restante para colocar tudo em ordem para receber a procissão nas ruas. A Associação Amicaiosa acorda com disposição e energia para levar a efeito as festas prometidas em cartaz. Tudo é preparado ao pormenor. Homens e mulheres unem-se para dar o seu contributo, cuja finalidade são o bem-estar da comunidade.
A preparação do porco para assar é assumida por profissionais do ramo que copiosamente lhe aplicam os temperos necessários. Gostaríamos de ficar por ali a aprender, mas seria um erro desperdiçar a boa vontade de Joaquim Barreiros para conhecermos o relógio da aldeia. Este é o homem que regularmente dá acorde e acerta o relógio e é também ele que nos vai inteirar do seu conhecimento. É o relógio cá dentro da máquina para acertar os ponteiros lá no mostrador, lá fora. Isto aqui sim é a roda do ponteiro dos segundos. Aqui este puxa-se em primeiro lugar. Depois tira-se a manivela deste e vai para o peso grande para se puxar. O peso grande tem de ficar sempre desviado do pequenino para não apanhar o peso pequenino, não apanhar o grande, porque senão o relógio para. Depois de conhecermos a máquina que se mantém regulada e limpa, não podíamos deixar de ver o sino. Junta, Madeira, da família. O Isidro Madeira. Não. GM Duarte. Subscrição pública e ajuda do Estado Novo, em 1936. Vamos andar direito à vega. Hoje também é bom. Agarrados por um passado recente, os homens juntam-se no mirador da aldeia para repartir memórias gastas pelo tempo. O mês de maio, em dia variável, traz-lhes doces momentos de vivência no largo da igreja, onde memória paroquial sustenta a missa cantada, bailes e o indispensável fogo de artifício. Suspensos no sonho de desenvolver atividades culturais em prol dos filhos e netos, os homens juntam-se no único café da aldeia e aproveitam o torneio de sueca para falar da necessidade de criar um espaço para dar continuidade às tradições seculares da aldeia. 1986 foi o ano de todas as decisões. No centro deste baralho e no interior do Café Central, nasce a linha ascendente para o sonho em embrião. O grupo de 15 homens estava encontrado. A partir dali, as decisões e responsabilidades eram encabeçadas pelo primeiro presidente Francisco Malacas, que em conjunto com outros elementos partiram do sonho para a realidade. A obra arranca mesmo nesse ano de 1986 e tem como apoio a verba de 175 mil euros. A mão de obra fica a custo zero. Valeu a determinação de um povo que utiliza o sacrifício pessoal como arma e recusa baixar os braços. Nasce assim a Micaiosa, que ao contrário se poderá ler a Zóia Cima. Regressados da visita ao relógio, chegamos à Associação Micaiosa a tempo de vermos o porco a assar. Depois de assado e retirado o molho que fora colocado no interior, não podíamos deixar de arrancar algumas palavras ao profissional do ramo. Porque é assim, o porco vem, pronto, vem já amanhado, a gente tira a pele, que é o coirato, tiramos tudo, metemos lá dentro, metemos louro, metemos limão, depois é cozido, depois a gente põe-o a assar e temos um tempero especial que a gente tem, né? Vamos andando com ele à volta e se vai assando. Os segredos, esses ficam na posse de quem os guarda copiosamente. O almoço é servido e deglutido pelos populares que rapidamente enchem um pavilhão da associação. Em seguida, há que arrumar a sala para dar lugar à montagem do espetáculo para essa noite.
Como é de tradição, no dia seguinte, logo pela manhã, a banda sai à rua e arrasta na sua frente o grupo que trata do peditório. Não precisam de bater à porta. A atitude solene das pessoas é mais forte e por isso esperam na entrada para a entrega do donativo, que rapidamente é preso na manta que acompanha a banda. Praticamente em todas as casas se abrem portas para dar de comer aos que ali se encontram. As paragens são sucessivas e refrescantes, principalmente para quem passou a noite sem pregar olho. Enquanto o descanso merecido pertencia ao grupo, a nossa equipa aproveita o facto de se encontrar perto para conhecer o antigo lagar de azeite. O aproveitamento do antigo lagar pelos novos proprietários foi sem dúvida um golpe inteligente. A mistura, cuidado e harmoniosa das peças de mobiliário em sintonia com a prensa, talha e mós dão sem dúvida um encanto especial à sala. O passado junta-se ao presente e a sua união é feliz porque a história mantém-se agarrada à terra. Antes de voltar à associação, optámos por passar pela Junta de Freguesia e interceder junto do Presidente Luís Mena Esteves para que nos fale um pouco do trabalho desenvolvido na terra e quais os projetos para o futuro. Ora, a Azoia de Cima é uma das 28 freguesias do Concelho de Santarém, dista uma distância da sede do Concelho, de 16 km aproximadamente. Temos excelentes estradas, ao fim e ao cabo, de ligação à A1, A8, A13, é uma terra acolhedora, situada numa encosta, daí ser a Azoia de Cima, que tem mais ou menos 700 habitantes, a freguesia toda, que depois é dividida por 5 lugares: Azoia, Casais do Arroxo, Atalaia, Carvoeira e Casais de Miguel. Todas elas, felizmente, com acessos bons ao lugar de freguesia, à sede, que é a Azoia de Cima. Uma terra hospitaleira que gosta de receber os seus visitantes, tenta dar boa qualidade de vida a quem cá habita. E temos uma freguesia, portanto, dimensionada muito para também a oferta de segunda habitação às pessoas de Lisboa e não só, que procuram esta terra também para fazer a sua segunda habitação, onde encontram aqui assim as características que procuram, o sossego, a paz, o clima também, uma terra que não é poluída, de respirar puro, e que fazem aqui assim o seu carregamento das baterias para mais uma semana de luta nos grandes centros urbanos, mesmo Santarém, Lisboa e por aí fora. Felizmente, este país ainda tem gente viva que conserva culturas e tradições antigas, tais como o de fazer pão para consumo familiar. O forno a lenha, depois de aquecido, aguarda pela mistura de farinha com uma pitada de sal e fermento. A água morna deitada aos poucos e a forma enérgica no seu amasso são uma prática diária aplicada pelas mãos da Sra. Belmira Madeira, com a ajuda constante do seu marido Júlio Oliveira, que não deixa por mãos alheias o aquecimento do forno. Depois da massa estar bem homogénea, de forma a ficar tudo bem misturado, deixa-se repousar durante 1 hora. Depois do descanso, há que moldá-lo, colocá-lo na pá e levá-lo ao forno em alta temperatura. Sempre que sai uma fornada, os pãezinhos com chouriça, enchidos da terra de Azoia, não deixam os donos da casa indiferentes à sua cozedura. Pronto, já está tudo. Antigamente guardavam estas coisinhas para o resto, para o fermento para a outra semana. 1 hora depois, os pães são retirados do forno, prontos a serem servidos à mesa.
nas terras circunvizinhas e pertencentes à freguesia de Azóia, a simpatia e os valores dos homens mantêm-se intactos para além dos tempos. A nobreza dos seus atos perante um visitante identificado mostra-se na entrega total para a colaboração espontânea e sem reserva. É assim mesmo o povo de Azóia. Pronta a receber o povo para a procissão, a Igreja da Nossa Senhora da Graça enche e prepara os devotos para a caminhada habitual pelas ruas de Azóia. Humilde, afável defensor da Igreja, da fé e de muitos cristãos, executado no meio do maior suplício, o mártir Dom Sebastião sai à rua. Crentes no mártir, para o santo se voltaram as preces, os votos e a fé do povo. Associado pela sua miraculosa proteção às grandes pestes e epidemias que graçaram nos séculos XIV e XV, uniu-se o povo e prestou-lhe a homenagem. O amor e devoção estampam-se criteriosamente nos rostos e refletem-se na memória histórica da povoação, que é imparável na ordem dos séculos. Paciente, o povo mostra na fé o encontro com os santos da sua igreja e procura a bênção para cada rua e para cada casa. A banda filarmónica acompanha a procissão a compasso dos andores e segue os populares que percorrem as ruas de Azóia.
Os mais velhos já incutiram nos mais novos os valores a seguir, e estes aceitam de bom grado e colaboram copiosamente em todos os afazeres religiosos e festivos. Poucos são aqueles que não saiam à rua para acompanhar a procissão da Nossa Senhora da Graça. Os doentes e idosos aguardam pela sua passagem para um pedido de fé. Sobre o lugar de Azóia de Cima, só se voltam a encontrar informações documentadas na primeira década do século XIX. Em plena época das invasões francesas, esta região ribatejana não se viu salvaguardada da presença das tropas francas. Embora os registros sejam escassos, para assegurar a movimentação, ajuiza-se que durante a terceira tentativa francesa de ocupação do território português, o general Macena permanece em Santarém, enquanto pequenas brigadas se distribuíram pelos povoados em seu redor. Então esta escassez de fatos, que remontam desde 1290 a 1810, nomeadamente a 24 de outubro de 1810, em que, pela mão de Macena, Salagnac faz quartel-general na Casa dos Cedros, da respectiva 8ª Divisão. Realmente, alusivamente a isso, as únicas informações que temos, que resta da memória popular, é que foi um tempo de grandes atrocidades, em que as tropas maltrataram a população e fizeram de cavalariça a Igreja de Nossa Senhora da Graça, a Igreja Matriz. Essa igreja teria sido construída, não se sabe exatamente quando, mas ao longo do século XVI, e foi gravemente abalada anteriormente pelo terremoto de 1755, que em parte tinha sido então reconstruída após esse terremoto, que foi novamente degradada, portanto, em 1810, pelas tropas de Salagnac. Um século e meio depois, precisamente em 1957, é mandada colocar uma placa na parede frontal da Casa dos Cedros, onde se pode ler: é com mágoa que se recorda que em 24 de outubro de 1810 entraram as tropas francesas neste lugar de Azóia de Cima, onde se conservaram até 5 de março de 1811, tendo sido instalado nesta casa o seu comando. A memória popular apenas recorda que estes foram tempos de grandes atrocidades, dando como exemplo os maus tratos aos habitantes e o desrespeito pelo edifício da igreja, que teria servido de cavalariça. A beleza traçada em azulejo pela mão do artista deixa bem claro a delicadeza incontestável do braço que o desenhou. Toda esta maravilha pode ser encontrada na fonte de São Sebastião, que guarda memórias e segredos de paixões em tardes soalheiras. Quantos cavalos e cavaleiros aqui saciaram a sua sede! Quantas lágrimas por aqui se segredaram pelas paixões que se perderam e pela luta constante da vida dura e cansável. Aqui guardam-se memórias, guardam-se sonhos de meninice e adolescente que em adulto se perdem na agrura da realidade que se esbate no sonho de uma vida. Entre alguns dos mitos e histórias da Azóia de Cima, como em qualquer aldeia portuguesa, temos o mito dos mouros, que se enquadra de alguma forma devido à proximidade à capital do Garbo al-Andalus, que neste caso era Santarém, a antiga Scálabos, atualmente designada por Santarém. É de referir então que para todos os a cristandade além Pirineus, qualquer cidade islâmica era de espantar, embora a capital fosse em Andaluzia, nomeadamente Sevilha, o Garbo Andaluz e a cidade de Santarém era admirada por toda a Europa, então além Pirineus, cristã. Existe também esta fonte que, não havendo fontes concretas, é uma fonte também de origem romana. Portanto, o que faz uma remetência ainda para os séculos I, do segundo, primeiro, segundo, depois de Cristo.
Nesta entrada da Azoia, aqui mesmo neste local, havia boas hortas e alguns fornos de carne. Havia a padaria, com os fornos a lenha. Havia o balcão, onde o pão se vendia. Tudo isto acabou, mas não há falta de pão como noutro tempo havia. Vendem aqui 4 padeiros por dia. Minha terra é a Azoia, onde eu vivo neste momento, onde havia a azenha tocada com água e um moinho tocado com vento. Já não há azenha, nem moinho de vento, onde se moía o trigo e o milho para o pão do nosso alimento. Tudo isto acabou, é tudo a motor, tocado à eletricidade, mas destas coisas antigas eu digo, tenho saudade. Nesta sombra vou descansar um bocadinho, para depois ir ver as obras da Horta do Moinho. Chama-se Horta do Moinho, muita gente não se lembra. Houve aqui uma azenha que faz parte desta lenda. Adeus ao lugar da Azoia, somos poucos, não há muitos. Temos a junta nova para resolver alguns assuntos. Adeus ao lugar da Azoia, aqui logo à entrada. Tens o infantário, onde brilha a criançada. Aqui era a terra das laranjeiras, das nozes, das ameixoeiras. Agora é a cozinha, onde trabalham as cozinheiras. Aqui o refeitório, onde se serve a boa comidinha, a fruta ou doce às nossas criancinhas. Este é o salão grande, onde todos vão dançar, e não só. Há também o almoço dos reformados, que até mete pão de ló. Do lado do nascer do sol é o recreio da juventude, é o campo de jogar à bola, que até lhe dá saúde. Repare que mais coisas vai encontrar, um bar com bebidas frescas para beber e refrescar. Entre e venha ver o que está feito e o que falta fazer, um lar para os idosos, para os últimos dias viver. Da Mica e Osabai, a estrada para a igreja, há o parque para estacionar. Pare e visite Nossa Senhora da Graça, que está no altar. Imagem que é tão linda e tão queridinha, diga-lhe adeus, vá visitar a fonte da Arquinha. Que a água pinga gota a gotinha, mas matou a sede a muita gente porque é muito fresquinha. Vai em frente, na mesma laia. Também pertence à freguesia, à aldeia Atalaia. Segue, já vais cansado. Ampara, topa ao roxo, também é da freguesia os casais do Arroxo. Volta ao lado e faz um elo, que também é da freguesia os casais de Miguel. Nada disto é para esquecer. Passa a ponte do lagar e vai ver o rio de água a correr. Dos lagares de azeite mais antigos, aqui havia um, lá mais à frente havia outro, eram 2, no tempo que as galgas eram puxadas com bois. Quando entrar na Azoia, boas coisas há para se ver, um nascente de água pura de 2 bicas a correr. Noite e dia, água a nascer, tão pura, tão fresca, tão boa para beber. Também tem 2 chafarizes, onde os animais iam beber, para a sede matar, para na estrada correr. Agora subo acima, muita coisa fica por dizer. Vou ouvir as horas do relógio que estão a bater. Junto fica às escolas, para aprender a ler e a escrever, para as dificuldades da vida saber melhor compreender. Temos o mirador, o Alto São Sebastião, onde se faziam as fogueiras e dançávamos na noite de São João. Dos 52 versos escritos e memorizados por Prazeres Madeira, extraímos apenas alguns. Apesar dos seus 80 anos, a memória não a traiçoa na narração dos 52 versos registados por nós. 52 versos que contam o passado e o presente de uma terra de luta e fraternidade entre o povo que se une e impõe perante as dificuldades adversas da vida. A Zóia de Cima deixa-nos em memória a beleza de uma vila cheia de sonhos e de gente acolhedora. As festas de Azoia impõem a luta dos festeiros que, praticamente sem dormir, elevaram a vila em cartaz até ao dia em que a festa do marisco termina.
termina com mais de 2.000 pessoas em fraterno convívio que se arrastou madrugada dentro.